Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O teu reino é um reino sempre eterno. O teu domínio é de geração em geração. Daniel capítulo 4 e verso 3. Ministério Pão Vivo, direto ao assunto. Continuando, aquela batalha, aquela guerra de duas descendências. A descendência do maligno e a descendência da mulher. Isto está narrado em Gênesis 3:15. E no vídeo de ontem nós já vimos por que a descendência da mulher e não a descendência do homem. Daqui surge aquele fato magnífico, aquela doutrina básica do cristianismo, a encarnação. Embora poucos dão a atenção merecida a este fato glorioso, mas é a encarnação que Deus entrou de fato e de verdade no embate, no combate ao adversário e no plano, no cumprimento do seu propósito para a redenção da geração adâmica do homem que tinha caído. Que pena que a gente ouve ainda ensinos extra-bíblico de que a doutrina básica, uma das doutrinas básicas do cristianismo é a Trindade. Sendo que, biblicamente, a Trindade não passa de uma doutrina de homens, de um arranjo que surgiu no ano 325, lá em Niceia. A doutrina básica da igreja, da nossa fé, é a encarnação. Mas por que a encarnação? Vamos repetir a leitura daquele verso. Quando o anjo Gabriel anunciou a Maria o nascimento de Jesus, e ela era virgem, e ela questionou com a razão, isto é, olhando no mundo natural, uma mulher só teria um filho com a relação com o homem. E ela era virgem. E ela questionou mais. Veja a resposta fundamental para a encarnação. A resposta clara do anjo Gabriel. Aqui, no verso 35 de Lucas 1. Aliás, melhor é ler o anterior também. Então Maria perguntou ao anjo: como se fará isto, uma vez que não conheço o varão? Respondeu-lhe
o anjo, virá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Aqui está o segredo. O que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. É por isso que mais tarde vejamos a consequência desse nascimento, desse santo. Note o que disse o apóstolo Pedro na sua primeira carta, capítulo 1, verso 21 e 22. Porque para isso fomos chamados, porquanto também Cristo padeceu por vós, deixando-vos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Ele não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Ele não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Aleluia. Jesus conseguiu todos os créditos para ser o nosso Redentor, para ser o nosso Salvador. Através da sua maestria, do seu ensino, da sua sabedoria, pois Paulo diria mais tarde que em Cristo reside os tesouros do conhecimento e da sabedoria. Mas tudo isto não valeria nada se ele não tivesse sido gerado pelo Espírito Santo. O anjo Gabriel foi muito claro. Virá sobre ti o Espírito Santo e te cobrirá com a sua sombra, com o seu poder. Olha aqui, mistério. Olha o mistério da encarnação. Olha o cumprimento daquilo que Jesus disse para a serpente, daquilo que Deus disse para a serpente, lá no princípio. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre o teu descendente e a sua descendência. Este te ferirá a cabeça e tu o calcanhar. Olha aí, em Lucas 1, 34, 35. Tanto a mulher como o seu descendente, Jesus. Mas quem era Jesus? Que pena! Ou quem é Jesus? As pessoas só conhecem Jesus como Salvador, como nascido em Belém. E nas comemorações natalinas, que é uma farsa, também nesse período se fala muito em Jesus. Mas quem é Jesus para você? Apenas um grande mestre? Apenas ele tem a primazia, ele teve a primazia, como diz alguém, de na hierarquia celestial, ele ser um super anjo ou um arcanjo? Nada disso. Era Jesus. Era o próprio Deus
na forma humana. Nós precisamos fixar nisso a nossa fé. Jesus era o próprio Deus na forma humana. Não teve assembleia de 3 lá no céu, não. Entre esses 3 títulos, Pai, Filho e Espírito Santo. Quem vai morrer pelo homem? Eu, você ou ele? Não. Deus se deu a si mesmo. Ele tomou a nossa forma. Olha aí o anjo Gabriel dizendo para a Virgem, embora ela não entendeu, que na realidade é o mistério que seria revelado mais tarde. Ele será chamado Santo, Filho de Deus. Que é ser chamado Santo? Ele nunca vai pecar. Ele é totalmente perfeito. Aleluia! Para ser o nosso Salvador, Deus precisava de um homem perfeito. Pecador não pode salvar pecador. Quem salva o pecador ou os pecadores é aquele que é santo, nasceu em santidade. Como diz o apóstolo Pedro, nunca se achou engano na sua boca. Vamos pausar aqui, mas continuaremos mostrando os mistérios da encarnação. Fiquem na bênção e na graça do Senhor. Amém e amém.